Diz aqui no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Estou com essa camisa, no clube de futebol, que tem uma história que meu avô gostava, eu via ele compenetrado ali, me contava algumas histórias desse clube, e eu cresci vendo, essa paixão. E nós, seres humanos, nós temos várias paixões, E a paixão, de certa forma, ela às vezes é até boa, ela faz com que a vida tenha sentido em algum momento e faz nós esquecermos, por um tempo, de alguns problemas, eventualmente, que tenhamos, algumas situações, e faz-nos sonhar, ficar em êxtase, em alguns momentos. Porém, nós temos que saber que tudo nessa vida é vaidade. Às vezes é uma coisa que nós fantasiamos, ou às vezes uma paixão mesmo, um prazer que você tem, um hobby, por um clube, um gosto por algo. Mas aqui no livro de Eclesiastes, nós vemos que tudo nessa vida é passageiro. Nada é eterno, só Deus é eterno. E tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes, apesar de não haver referências, sobre quem o escreveu, fica claro, porém, ao lê-lo, que provavelmente, foi Salomão, filho de Davi, dos filhos de Davi. E apesar de ser, o homem mais sábio que já houve nessa terra, ele começa esse livro, apesar não, eu até digo que o motivo dele ser sábio, ter tanta sabedoria que foi lhe dado por Deus, é justamente o que faz com que ele tenha essa noção, E ele começa aqui dizendo: tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes 1, de 1 a 3 diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Pergunta. Eu estou agora gravando esse vídeo após cumprir uma meta de 80 corridas, uma das atividades que eu desenvolvo, dirigindo como aplicativo, de onde eu tiro várias lições e aprendo muitas coisas e me ajuda no meu sustento. E aí vem essa palavra, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho. Ou seja, tudo só faz sentido se você ter a noção, de que sem Deus o homem não é nada, ele é um vazio. Por quê? Porque foi Deus que o criou, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Então, tudo só faz sentido se você tiver, essa referência, essa noção exata, de que, primeiro, o Criador de todas as coisas, que merece toda a honra, toda a glória, e todo reconhecimento nosso, como mero, criaturas, na eminência, de podermos ser chamados de filho, por obedecê-lo e tentar seguir, as suas palavras, que não é fácil para nós, não porque seja difícil, mas porque nós somos tão pequenos, e são tão pequenos que às vezes nós comportamos, de forma que nós não façamos ele como nosso Pai. Agora ele fala sobre a eterna mermice em Eclesiastes 4, de 4 a 11, onde ele diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol,
volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, resolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer, vê, isso é novo. Será que há alguma coisa que possamos dizer que é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então é fantástico essa palavra, né? Deixa bem claro. A experiência do pregador, em Eclesiastes 1, de 12 a 18, ele continua ainda passando, né? Como que ele percebeu essas coisas com toda a sua sabedoria e o seu reinado. Ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então isso aqui é uma parte que deixa muito assim claro, né, que se trata de Salomão e na sabedoria dele, e ele veio num tempo de calma, né, de diplomacia. Ele teve muito tempo para não só governar, como prestar atenção e fazer as reflexões, né, pertinentes. E ele continua dizendo: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e o que é astúcia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque a minha sabedoria há muito enfado, né? Então, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Então, quando você vê alguém que tem um conhecimento, né, apesar de almejá-lo, de parabenizá-lo por isso, mas temos que ter a consciência que é um custo, isso tem um preço a se pagar, né? Porque na vida tudo tem bônus e ônus. E aí eu fico reparando, de vez em quando você vê um silêncio onde eu estou gravando na praça esse vídeo, de repente passa um barulho de um carro, de uma moto, e depois cessa novamente. Todo mundo correndo, né? E aqui diz que era como se estivéssemos correndo atrás do vento. Agora nós temos a vaidade das possessões, né? Em Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. 2, riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve. Passa, né? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida.
Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também pus bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele fala, né? Diz comigo, né? Vamos, gozamos, provai com alegria, gozo, né? Pois a felicidade também era vaidade. Quer dizer, ele fala e depois ele volta atrás e ele fala do riso, da loucura, da alegria, né? Das obras que ele... Tudo. Imagina uma pessoa sábia e rica e poderosa, né? Mas ele fala aqui no final que tudo percebeu que é correr atrás do vento. E quando Deus criou o homem, né? Ele colocou lá no jardim, vinha, conversava com o homem sentia só, e ele criou companheiro, e depois o homem quis conhecimento, que é o poder, né? E não tinha capacidade para isso, mas o quis, e ele deu, porque ele deu o livre-arbítrio. E o homem fez isso tudo e vai continuar fazendo até chegar o dia que ele vai perceber. E aí sim o Senhor vai vir reinar, de que tudo isso é vaidade, como ele diz aqui, né? É correr atrás do vento. Proveito nenhum há nisso debaixo do sol. Você leva seu filho no clube, você se alegra num banquete, numa festa, você ganha, corre atrás dos prêmios, né, dessa vida como eu fiz hoje, mas você tem que ter a noção de que você tem que ter o Senhor, lembrar do teu Criador, né, nos dias, porque tudo isso é vaidade. Se você não tiver essa noção, você vai continuar, né, numa busca incessante. Ele ainda continua aqui dizendo que há vaidades, né, na sabedoria também. E a vaidade da sabedoria, nós vemos aqui em Eclesiastes 2, agora de 12 a 17, que diz: Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a astúcia. Quem fará o homem que seguia ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi, diz ele, né, que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia, né? Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Olha só para você ver como não devemos julgar os nossos semelhantes nas escolhas dele. Porque no final, só o Senhor pode julgar, mas todos têm o mesmo fim. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim,
tudo é vaidade e correr atrás do vento. E agora eu finalizo aqui com esse texto que ainda Eclesiastes 2, de 18 a 26, que diz a vaidade do trabalho, né? Diz respeito à vaidade do trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim, e que pode dizer se será sábio ou estúpido. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas de sabedoria. Debaixo do sol, também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. E ele continua dizendo, porque há homens cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois, que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração? Em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eu finalizo esse vídeo, né, do início do estudo de Eclesiastes, né, desses versículos, dizendo o seguinte: os textos lidos, né, nós percebemos que tudo vem de Deus e nada pode ser feito sem que Ele assim, né, não tenha sido feito, não tenha feito antes. E no fim nós percebemos o que? Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Só Deus é eterno e só existe uma verdade, Deus. O resto existe a verdade de a verdade minha, a verdade sua e a verdade. Então nós temos que desempenhar os nossos trabalhos em função dos nossos objetivos terrenos, alegrar-nos, né? Porém, termos a consciência de que tudo isso é simplesmente para preencher o tempo que temos aqui na Terra e aprendermos, né, a observar e fazer reflexões quanto às coisas. Mas tudo é vaidade. Hoje eu comemoro ser campeão. Amanhã eu choro por não ter conseguido. E assim vai. Porque tudo é vaidade. Mas quando você tem a referência nele, no Criador de todas as coisas, e tem a observância quanto aos seus preceitos, tudo passa a fazer sentido. Amém? Com Deus.